Você tem que visualizar, imaginar a realidade que você deseja, pensar muito nisso, elaborar como que é essa realidade, como que é viver nela. Você tem que sentir no seu momento presente, com a sua realidade atual, um sentimento de harmonioso, né? Não vou dizer que você precisa amar, mas você não pode ter a rejeição, querer fugir da realidade que você está, para que você tenha o sentimento e unir ao pensamento, mas você tem que agir. Essa ação pode ser simplesmente, ela pode começar de pequenas coisas, de pesquisar aquilo que você está desejando, visitar o imóvel, como muitos sugerem, visita o imóvel que você deseja, vai fazer um test drive no carro. Mas essa ação, ela está muito mais também em você já viver com essa mentalidade, com a mentalidade que você já tem. Então, como que eu vou viver com a mentalidade que eu já tenho a minha realidade desejada, se aquilo que eu tenho na minha vida eu rejeito? Então, não tem como. Quando a gente olha para o experimento da dupla fenda, eu estava olhando novamente, lendo novamente sobre ele, a gente vê que tem uma característica que é a ação do cientista. Ou seja, o experimento mostra que quando o cientista media de uma determinada forma, o experimento se apresentava de uma forma. Quando ele não estava em medição, o experimento se apresentava de outra forma, como onda. E quando ele media, o experimento se apresentava como partícula. Ou seja, aquilo que ele dá o passo, né? Quando ele age, o experimento se modifica. Tem que ter uma ação. O caminho se abre literalmente quando você está andando, passando por ele. Não é somente você visualizar a realidade que você deseja. Você tem que ter ações de acordo com ela, em acordo com aquilo que você deseja. Quando a gente acredita naquilo que a gente deseja e a gente acredita que isso é uma possibilidade, a gente já age de acordo. Muitas vezes a gente não age de acordo porque a gente não acredita. Então a gente está visualizando, a gente está fazendo um Ho'oponopono aqui, uma limpeza ali, mas de fato a gente não acredita. E quando você acredita que é possível, você já age de acordo. Há anos eu queria gravar vídeos para o YouTube. E eu nunca tinha coragem de fazer. Eu cheguei a gravar, a postar, e depois eu ia lá e privava o vídeo, eu excluía, eu deletava, eu ficava com vergonha. Isso desde que eu comecei a estudar esses assuntos, espiritualidade, cocriação. Então, eu tinha os insights e eu queria colocar isso nos vídeos. Mas eu não tinha o celular perfeito, eu não tinha o microfone, o áudio era ruim, a imagem não estava legal, a luz não era boa. Nunca nada estava bom. E eu nunca fiz. Então eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Desde o ano passado, eu comecei a fazer algumas ações que eram novas para mim. Comecei a me arriscar um pouco mais, mas isso contra a minha, não é contra a minha vontade, mas com muito esforço para ter um novo comportamento, para sair da caixinha. E aquelas ações que eu comecei a fazer lá atrás, comecei a fazer sessões coletivas, comecei a realizar, a falar em público, eu comecei a aparecer mais, né? Eu comecei a expor as minhas ideias. E isso começou a construir uma confiança maior naquilo que eu já estudo há tantos anos, naquilo que eu domino de fato e que eu já trabalhava timidamente, né? Como terapeuta, mas não tinha a confiança do falar em público. E isso, fazendo sessões, fazendo trabalhos, me auto-aplicando as técnicas que eu tenho, mas a resistência a tantas coisas sempre foi muito grande. Quando, agora, nesse ano, eu lancei um curso, onde eu ensino as pessoas a ler o campo delas, o campo energético, a descobrir quais são suas crenças, a como mudar essas crenças, como interpretar o que está aparecendo no campo. Esse curso, ele foi tão transformador para mim. E quando eu terminei esse curso, eu comecei a gravar os vídeos daqui para o YouTube. E eu percebi, e é por isso que eu gravei, que eu decidi gravar esse vídeo, eu percebi que a cura está no caminho. Então, a partir do momento que eu ia lá e me expunha, e aparecia, e enfrentava ali um pouco da vergonha,
dos medos que surgiam e ir fazendo o Ho'oponopono para os medos, para as vergonhas, para os bloqueios que eu ia vendo que estavam aparecendo. Então, fui fazendo limpeza nesse meio do caminho. Então, o caminho foi se abrindo. Então, por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo totalmente informal, né? Quando que eu teria coragem de fazer isso? Ou de falar aqui abertamente sobre a minha vida? Não teria. Então, o que eu quero dizer para vocês, a mensagem aqui você precisa agir naquilo que você deseja, nem que seja passos tímidos, mas a nossa mente, ela nos sabota, ela conta uma história que ela não é verdade, ela projeta sempre em cima dos medos da gente. E quando a gente vai fazendo Ho'oponopono, a gente vai ganhando micro coragens, né? Fazendo pequenos movimentos para ir naquele lugar, tentar uma vaga de emprego que eu não tenho coragem de tentar. Enfim, são infinitas possibilidades, né? Daquilo que a gente deseja. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é simples, né? O nosso caminho faz parte da nossa cura. Então, a gente precisa visualizar a realidade desejada, sentir alinhamento com o momento presente, mas agir, nem que seja pequenos movimentos, mas a gente precisa agir. Então, não estou feliz com a minha casa. O que é que eu posso fazer aqui nessa casa para que ela me deixe um pouco mais feliz? Para que eu me sinta mais feliz? Primeiro, limpar os meus julgamentos que eu tenho com essa casa. Limpar os meus pontos de vista sobre como deveria ser essa casa. Fazer o que dá para fazer nela para ela ficar mais harmoniosa, para que eu me sinta melhor aqui dentro. O tempo todo a gente está atraindo a realidade que a gente já tem agora. O tempo todo a gente está sustentando essa realidade, porque a nossa mentalidade ela está adequada, né? Ela aceitou como verdade essa realidade que nós temos. E aí se a gente não limpar os sentimentos que eu tenho em relação à minha realidade, essa realidade ela não pode mudar, porque eu estou preso a ela. Porque tem um fundamento para ela estar na minha vida. Tem algo sustentando isso. Então eu preciso fazer vários trabalhos. Pensar naquilo que eu desejo, alimentar a minha mente com isso. Sentir adequação com a minha realidade. Porque é o meu sentimento presente que atrai. Não é o meu sentimento futuro que vai atrair. Não é uma projeção, não funciona assim. É o que eu estou sentindo agora com a minha realidade. E eu preciso trilhar o caminho em direção a essa realidade. O caminho só se abre quando eu piso nele, certo? Quando você está falando de física quântica, né, o caminho não se abre se você não estiver em direção a ele, trilhando ele, fazendo pequenas ações, mas em sentido a ele. Agora, se você ficar só no campo mental, como eu fiquei muitos anos, não muda. Porque o caminho para você chegar até o teu desejo realizado, ele faz parte da tua cura. Ele já é a tua cura. O caminho é a cura. Então, se você não fizer o Ho'oponopono que precisa, se você não der o passo que precisa, né, mandar o currículo para a empresa que você deseja, se preparar para a entrevista, já se imaginar trabalhando naquele local. Como que é trabalhar naquele local? Como que é as pessoas dali? Se você não começar a se alimentar dessa energia, né? Ou, enfim, eu estou dando exemplo aqui, mas são infinitos os exemplos, né? Mas imaginar morando naquela casa que você quer, naquele bairro. Como que é viver naquele bairro? Então, se você não... o seu caminho até fazer essa mudança, ele faz parte da tua cura. Então, a ação para que você chegue até lá é importante. Ela é fundamental. Então, tem que combinar tudo isso. O teu momento presente, ele está sendo sustentado pela tua vibração atual. Então, para que você vá para outra vibração, você precisa trilhar um caminho de cura, de transformação, de mudança de comportamento. E é isso que a maioria de nós não quer fazer. Faça Ho'oponopono, até para que você desbloqueie a sua ação. Então, para que você limpe aquilo que te impede de agir. E aí você vai começar a ter as pequenas atitudes que são necessárias para esse movimento que o seu coração tanto deseja. Fica com Deus. Até o próximo.